Nosso evangelho de hoje é João 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. O templo de Jerusalém estava servindo ao mundo mercantil e à corrupção. Eram corruptos os líderes de Israel, sumos sacerdotes, anciãos, doutores da lei, que os fariseus e saduceus. Usavam no templo uma moeda denominada tíria, confeccionada em Tiro, cidade pagã. Mas era considerada uma moeda santa. Outro tipo de moeda não podia entrar no templo porque era considerada de origem pagã e não tinha valor por causa da alta inflação daquela época. Durante os festejos no templo, dava-se o enriquecimento dos sumos sacerdotes e de todo o sinédrio. Eles alugavam barracas, cobravam impostos de tudo e vendiam animais de suas próprias criações para o sacrifício. Além disso, os cobradores de impostos na entrada do templo faziam as trocas das moedas, cobrando o equivalente a 8% a mais. E aí indicaria a desvalorização da moeda que entrava no templo. Era corrupção por cima de corrupção. Dava a impressão de que ali, justamente no templo, Deus fosse o Deus dos ricos, da elite, talvez mais um tirano do povo sofredor. Os sacrifícios eram mais para apaziguar o coração de Deus, gritos de piedade do povo, na espera da escuta daquele Deus que parecia tão distante e tão surdo. Do templo estavam sendo jorradas vaidades, desonestidades, indignidade, exploração, corrupção e desobediência a Deus. Essa era a imagem infelizmente passada para o povo pelos representantes de Israel. Um tremendo contra-testemunho da fé que eles representavam e professavam. Eles não eram transparência do Deus de misericórdia, mas de figuras idolátricas por causa da prática interesseira desempenhada na casa do Senhor. A eles cabiam muito bem as palavras do profeta Ezequiel: vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu uma fratura, não conduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Ezequiel 34, de 3 a 6. Eis-me, diz o Senhor, contra os pastores. Ezequiel 34, 10. Aqueles que exploraram, iludiram e manipularam as ovelhas do Senhor em benefício próprio. Jesus, com seu gesto, manifesta sua intenção de purificação total e eliminação de todo o sistema corrupto religioso quanto ao povo de Deus e em relação a cada pessoa que crê. Agora, conforme Ezequiel 47, de 1 a 2, de 8 a 9, versículo 12, sairá uma água do templo, uma água vivificante, curadora e fortificante. Pois bem, essa água é Jesus. Através dele, o povo será vivificado, curado e fortalecido, e por isso mesmo poderá ver o Deus de misericórdia e de compaixão. O Deus próximo misturado com eles, o Deus feito carne, o Emanuel.
Em Jesus, Deus se revela a favor dos sofredores e desamparados, inimigo das cadeias injustas dos falsos profetas, daqueles mascarados de religiosidade, mas podres e inimigos do verdadeiro testemunho de salvação. A verdade é que, por meio de Jesus, foi possível combater o sistema religioso corrupto para fazer nascer uma nova primavera, um novo sistema, que não se centra mais no Templo de Jerusalém, mas em Jesus mesmo, que não veio para restaurar Jerusalém, mas ser Ele mesmo, o templo e cabeça da nova e eterna Jerusalém, a Igreja una, santa, católica e apostólica. O verdadeiro templo é o próprio Jesus Cristo. Pela fé e pelo batismo fomos inseridos no seu corpo, formando o novo povo de Deus, sua lavoura e construção. 1 Coríntios 3, 9, 11, 16 a 17. Além de estarmos no templo, o próprio Cristo torna-nos também templos do Espírito de Deus. Somos o santuário do Altíssimo, tendo a Cristo como nosso alicerce. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Isso nos traz uma enorme responsabilidade. Eu e você somos o santuário de Deus. Em qualquer lugar onde estivermos, escola, trabalho, casa, com os amigos, passeando, conversando, seja onde for, ali somos santuários do Senhor. Quanto ao fato de Jesus não dar crédito àqueles que acreditaram na sua palavra, que não acreditaram, tem a ver com o fato de eles não aderirem a Jesus por aquilo que ele é, mas por aquilo que eles acham que Jesus seja. Ou seja, um Messias dinástico, político, poderoso, restaurador da dinastia de Davi. Esse tipo de Messias rei era insuportável para Jesus, pois sua condição de vida diz respeito a uma realidade de serviço. Ele é o servo e tem consciência dessa realidade. Então, todo aquele que dele se aproximar, dando atenção à lógica mundana do poder, não será valorizado na sua crença por Jesus. Além do mais, Jesus os conhecia por dentro, sabia de seus pensamentos e intenções. Pois bem, ser discípulo de Jesus Cristo está inserido nele agora, viver segundo ele, do jeito dele. Ao mesmo tempo que está inserido nele, torna-se templo dele. Ou seja, é como se disséssemos, nós nele e ele em nós. E essa é a grande maravilha. Estamos nele e ele está em nós. Se tomarmos posse dessa verdade, que maravilha, vamos longe. Vamos até onde Deus deseja que cheguemos. Vamos chegar a Ele, porque Ele é o nosso objetivo supremo. Nele nos movemos, existimos e somos, de São Paulo. Repetindo um provérbio grego dos poetas gregos, não é? Estou nele e ele está em mim. Ao mesmo tempo que ele é a cabeça, é também o alicerce. E nele fomos construídos. E não devemos substituir esse alicerce por nenhum outro, diz São Paulo. Pois bem, e hoje celebramos também a festa da dedicação da Basílica mais antiga da Igreja Católica de São João do Latrão. É a Igreja Mãe, né? Celebra-se no Urbe e Orbe, para a cidade, Roma, e para o mundo inteiro. A primeira basílica da Igreja a ser construída, uma imagem de Cristo, né? É a basílica construída pelo imperador Constantino. Isso já do período do Edito de Milão, 313, a igreja começou a ser construída no IV século, né? Constantino concedeu aos cristãos no Império Romano a liberdade de praticar a sua religião, ou a nossa religião, né? Graças a Deus. Então ele não é o fundador da Igreja Católica, não. Ele se converteu para ela, passou para a Igreja de Jesus Cristo, concedeu a ela a liberdade de culto. E aí construiu a Basílica de São João do Latrão, a catedral, né? Ele doou ao
Papa Melquíades a antiga propriedade da família dos Lateranenses e nela fez construir a basílica, o batistério e a patriarquia, a residência do Papa, do Bispo de Roma. Ali os papas habitaram até o período de Avião. Foi consagrada pelo Papa São Silvestre em 324, 9 de novembro. É chamada Basílica de São João, aí de Latrão, porque tem duas capelas, uma em honra de São João Batista e outra de São João Evangelista. Basílica do Divino Salvador, outro nome pelo qual é conhecida, pois no ano 787 foi consagrada novamente, uma imagem do Divino Salvador derramou sangue depois de ser golpeada por um judeu. Honrando o edifício sagrado, pretende-se expressar o amor e a veneração à igreja que está em Roma, que, como afirma Santo Inácio de Antioquia, preside na caridade toda a comunhão católica, segundo disse o Papa Bento XVI. Pois bem, esse texto aqui está na ACI Digital. E muitas informações, inclusive você pode pesquisar sobre esta igreja. Pois bem, mas aí não nos fixamos nas paredes do templo, mas é que nós somos esse templo, não é? Formamos a igreja de Cristo, seu corpo, onde estivermos. E cada um de nós, como diz São Paulo, é santuário de Deus e a gente deve cuidar desse santuário. Agora, ter esse princípio de unidade, celebrando hoje São João do Latrão, vemos a nossa unidade nessa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.